conhece, pra quem não me conhece, eu sou o Vini Soares. E eu tenho certeza que ninguém me conhece. Eu sou o Edgar Júnior. E antes de apresentar as nossas convidadas e falar um pouquinho sobre o tema, vai lá nas nossas redes sociais, siga a gente no podcast. Siga o podcast, na verdade, né? No Instagram com @recomendado não podcast, no Twitter, recomendado underline não, e o e-mail podcast não recomendado @gmail.com. Tá certo, Edgar? Tá certíssimo. Eu fiquei sabendo que hoje a gente tem duas convidadas. É. Vou Se deixar para elas se apresentem. apresentarem. Oiê! Então, eu sou a Vitória Silvestre, sou a Vicky, atriz, arte educadora, estudante de teatro musical, a gente está aí no Badado. Oi, gente, eu sou a Renata, sou formada em teatro, educadora social e arte educadora. Acho que é isso. Vou contando aí ao longo do encontro um pouquinho mais sobre mim para vocês. E Eu, você, eu, Vinícius? Do que você é formado? Se apresenta também. pra quê, gente? Não, também sou formado em teatro. Na verdade, nós três, eu, Vicky e Renata, estudamos na mesma faculdade, né, gente? Uhum. Oh, como assim? Eu, e- eu e Vicky na mesma época, e a Renata um pouquinho antes. Já dando Isso, spoiler. isso. Isso. Eu participei da turma que iniciou em 2016. Então, fui trazendo é, o Vinícius para esse universo, até com as vivências, e aí, bom, a gente tem um relacionamento meio antigo, um caso de amor, eu e Vini, Uhum. e vários projetos, várias vivências juntos, e aí eu fui trazendo ele para conhecer um pouquinho desse universo, um pouquinho da FPA, e aí depois ele passou por lá também, pisou esse chão que, né, com alguns professores que deram aula para mim, com outros que eu não cheguei a conhecer, mas é muito bacana ver essas transformações e atualizações que vão acontecendo ali dentro da universidade, ou não, né? Em alguns processos a gente vê que não teve mudanças, ou que as mudanças não foram para tão melhor assim. Então, apesar da pandemia, né, apesar desse processo. Então, era um comentário mais ou menos nesse sentido. Eu e a Vicky começamos bem na pandemia, né? Na verdade, no iniciozinho, né? A gente começou em 2020. A gente ficou um mês e meio no máximo indo pra faculdade, né, Vicky? Aí depois veio o remoto. Foi bem na pandemia, um mês indo e depois pandemia. Bom, então, como vocês puderam ver, eu sou o apresentador e eu tenho três convidados aqui hoje. Não, não, Bom. faz favor, não é assim também. Bom, como vocês já puderam ver, né, o tema de hoje é sobre teatro. Então, as perguntas vão ser voltadas a isso. Eu quero que vocês, né, desenvolvam o assunto. Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho um game também, tá? Dando spoiler. Então, vai ser divertido. Eu espero que vocês gostem. E a gente pode conversar um pouco mais. É, Já para o primeiro bloco, a primeira pergunta é como e quando o teatro entrou na vida de vocês? Primeiro, se você quiser começar, Vicky. Pensando, recapitulando na memória. Quando e como? Eu sempre fui uma jovem muito artística, assim, de consumir. Desde que eu tava, sei lá, na creche, eu gostava de assistir teatro que tinha na escola, na creche, no caso, e de assistir. Aí eu lembro da memória a Vicky de 4 anos assistindo uma bruxinha cantar no palco e pensar, que legal, eu quero. Como? Não sei. Quando? Também não sei. Aí, mas essa vontade ficou no ideal, né, na cabeça da criança, ficou lá. Sempre consumindo, assim, do olhar de fora, e veio mais forte, quase entrando na pré-adolescência, que foi quando eu tava com outra ideia. Ai, a menina que quer ser modelo, ai,
com a minha altura, né? Juro, amor. Mas aí veio isso e veio a oportunidade de fazer oficina de teatro, assim. Então foi bem de introduçãozinha, assim, jogos teatrais, introdução, quando eu tinha 11, 12 anos. Aí depois ficou nessa oficina, não fiz mais durante um tempo. Daí quando eu tinha 15, 16, eu comecei a fazer montagem. Mas era num lugar assim, que eu tava com a minha cabeça muito avoada, muito longe, questões muito sérias. E eu pensei, nossa, eu preciso sair desse ciclo que eu tô. Então, o teatro era uma forma, um refúgio, uma última salvação ali, tipo, eu pesei o clima, né? Já comecei bem. E então, foi nesse lugar de, nossa, eu preciso sair daquilo, desse lugar, o teatro, que é aquilo lá de trás, uma forma de me ajudar. Então, veio aí o teatro e eu não parei mais depois desses 15, 16 anos. Fazendo montagem, depois eu entrei na faculdade de uma forma que saiu da montagem para o teórico, né, para a educação do teatro. E agora, depois de formada, estou tendo a oportunidade de ir para outro campo do teatro, que é o teatro musical, trabalhando com teatro musical na parte de produção, mas também atuando como atriz, mas estudante de teatro musical, e juntando essa área que eu gosto muito, podendo ter agora dançar, cantar, todas essas modalidades da arte, tudo juntinho. Acho que deu para explicar Meu mais ou amor, menos. ela é a Deu sim. cantora. Ela é cantora. Doura. He? Bom, e você, Renata, como e quando o teatro entrou na sua vida? Eu já não tenho memórias afetivas do teatro fazendo parte da minha infância, por exemplo. Eu fui, assim, o que eu me recordo do teatro já na adolescência, assim, lá para os 14, 15, a partir daí, né? E também o teatro, para mim, ele era algo muito distante. Não enxergava o teatro, por exemplo, como uma. Nada disso. Acho que por conta desse acesso, né? Dessa falta de acesso, na verdade. Então, eu me recordo assim que começou a brilhar os olhos para mim assim já no ensino médio, que teve uma excursão na escola, e nós fomos visitar alguns espetáculos, e aí as montagens eram super provocativas, assim, e eu falei, poxa, que bacana isso. Já pensou como deve ser bom fazer parte disso? Né? E aí, um pouquinho mais para frente, depois que eu terminei o ensino médio, eu já estava com 18 anos, eu conheci um grupo de teatro, a Companhia Teatral Decálogo Jalki, que foi muito importante, foi um marco muito importante na minha vida como atriz, né? Foi através deles que eu comecei a enxergar que sim, que o teatro era sim possível para a periferia, que ele era sim possível de ser construído por todos e para todos. Então, a partir da vivência do grupo, comecei a buscar alguns cursos, alguns livros, alguns profissionalizantes, enfim. E aí vem um segundo marco na minha vida, que foi a arte com crianças e adolescentes. Né? Como eu falei no início, sou educadora social, trabalhei muitos anos em CCA, e antes de trabalhar ali como educadora, eu fui voluntária. E eu fui voluntária exatamente de teatro. Então, eu passei a fazer parte desse mundo de oficinas, de vivências com crianças e adolescentes, primeiramente, e aí depois foi maturando, né? Depois chego a FPA, né? Vou fazer ali a minha licenciatura, entendendo esses dois campos, né? O teatro ali como experimentação, como vivência, Renata atriz, Renata artista e Renata arte educadora, que é um campo que eu me encontro muito, né? E aí na segunda fase dessa maturação foi onde eu conheci o Vinícius, que nós fundamos a Companhia Teatral em Defesa dos Direitos, e aí vem ali um segundo processo, né, da arte ali, a Renata à frente, como diretora geral e artística, enfim. E aí também essa passagem, assim, porque além de trabalhar
com crianças e adolescentes, eu tive outras vivências, né? Então, trabalhar o teatro com mulheres em situação de vulnerabilidade social e violência doméstica. Então, como o teatro pode ressignificar o ser mulher, enfim, né? Resgatar algumas coisas que foram perdidas ali ao longo do processo. Acho que é isso. Muito bacana. E você, Vinícius? Como você Ai, responderia isso? os meus primeiros passos foi em cima do palco, mentira. É, não, mas eu fui uma criança que era uma criança artista. Eu estava dentro de serviços como CCA, não o CCA da Renata, mas era outro CCA, e dentro dele a gente fazia experimentos artísticos, produções artísticas. Mas também eu estive, como eu sou dessa remessa mais jovem, eu estive também no PIA, né, que é o Programa de Iniciação Artística, que acontece nos céus, né? Então eu fiz parte e lá também a gente desenvolveu essa questão artística, a gente montou uma peça, inclusive nessa peça eu fui a pedra, um marco na minha vida. Aí eu fui crescendo, depois eu fui para um espaço que tinha um CCA e um CJ. Eu estava participando do CJ, sendo usuário do CJ. E aí, nesse espaço, eu e Renata acabamos nos encontrando, né? E aí surgiu, né, a ideia pela Renata, e ela fez a proposta de criar um grupo para discutir questões. E aí, no final, ia montar um produto artístico. Ela falou, não precisa ser teatro, pode ser uma música, pode ser um poema, mas óbvio que na cabeça dela era um teatro. Né? Ela só não queria falar, Estava com tudo planejado. né? Se não fosse, ela ia fazer a gente fazer teatro, do mesmo jeito. Aí acabou que aceitei, a gente começou a se encontrar, fazer alguns exercícios. Fui aí mais a fundo que eu me encontrei no teatro. Montamos a Companhia Teatral em Defesa dos Direitos, como a Renata disse. Nós É, por algum tempo, a gente fez alguns processos, te apresentou em lugares muito bons, muito legais de estar, e pouca gente está, como, por exemplo, a gente já apresentou em MSE, né? Que é o Serviço de Medida Socioeducativa. A gente já apresentou em vários sarais e afins. E aí depois consegui estar na faculdade, né? Em 2020. E aí, a partir disso, veio outras experiências, outras vivências, vivências essas que eu não tinha, por exemplo, com teatro musical, né? Com a faculdade, vim fazendo oficinas de teatro também, como a Renata fez, mas em outros tempos, outros serviços. Depois consegui trabalhar como orientador socioeducativo, e aí sempre envolvia o teatro nisso, e eu sempre gostei de, e como era criança e adolescente, né, trabalhar o teatro numa perspectiva de dar protagonismo e participação para aquelas crianças e adolescentes, né? Então, basicamente isso. Bacana. São histórias muito boas sobre o teatro. Bom, um espetáculo marcante que fizeram vocês falar, é isso. É o teatro que eu quero fazer, é o teatro que eu quero pra minha vida. Se quiser começar agora pela Renata. Tá bom, vou começar. Eu acho que é aquela, né? A primeira vez a gente nunca esquece. É tipo isso pra mim, porque o primeiro espetáculo que eu participei pela Companhia Teatral Decálogo de Jalc chamava Anjos, e era uma coisa muito mágica, assim. Tinha luta de espadas, tinha seres místicos, enfim, eu era o anjo Gabriel, e foi um processo muito bacana, assim. Então, curti cada minuto, e ali eu falei, meu, olha que coisa fantástica, né? Olha que possibilidade fantástica. E aí, a partir disso, eu me encontrei nesse lugar, né? E aí depois me encontrei de novo trabalhando com crianças, adolescentes, jovens e afins. Mas eu, Renata, a atriz, foi ali mesmo dentro do Jalc que eu me encontrei. Bacana. E você, Vicky? Então, eu vou falar de uma peça específica. Eu vou puxar de novo o lado do teatro musical, porque infelizmente é onde eu estou mais inserida agora. Ela é Por mais muito que tenha cantora.
Ai, eu tô. Ai, que ver pensa. Mas é, é o que me marcou demais para gostar e conhecer o teatro musical. Porque o do teatro mesmo, de texto, de tablado, não sei. Mas o de musical é o que é marcante, assim, que também acaba sendo de textual, que foi o Despertar da Primavera. O bendito Despertar da Ah, Primavera. O menino nossa, Gato. nossa. Então, como uma boa fã de Glee, Das minhas. como uma boa fã de Glee, eu era fascinada no trabalho do Jonathan Groff, que é o Jesse St. James. Ele é o príncipezinho da Broadway e tal. E eu pesquisando, e eu sou assim, que quando eu pesquiso a vida, quer dizer, assisto uma série, um filme, eu gosto de pesquisar a vida dos atores. Aí eu vi que ele tinha feito um musical com a Lea Michele. Eu não, Lea Michele, vamos deixar off, que ninguém liga, mas eu era obcecada no Jonathan. Aí eu, nossa, um musical? Como assim? Fui procurar no YouTube, tava lá completíssimo. E eu, meu Deus, que musical que é esse? Depois eu fui ver, tinha uma produção brasileira que teve a remontagem aqui do Brasil dessa produção da Broadway, com a Malu Rodrigues, que é da Mineiro e Botelho, uma produtora de teatro musical muito grande. Aí eu, o que é isso que eu tenho vida? Eu quero saber mais. Nesse canal da Mineiro e Botelho tinha outras montagens de outras peças. O Mágico de Oz, Hair, vários musicais. Além dessas montagens, tinha os atores audicionando, né, fazendo as audições, o processo, os workshops. E eu fui assistindo, consumindo, e foi o musical que me fez ter interesse em consumir teatro musical, entender, porque a minha referência de musical antes era Mamma Mia e Grease, né, por conta dos filmes. E o Despertar da Primavera me trouxe o teatro musical. E foi assim que, além do consumo enquanto público, como atriz, eu demorei anos, consegui fazer o Despertar. Anos. Quando eu tinha tempo, não tinha o dinheiro. Quando eu tinha o dinheiro, não tinha o tempo. Aí todo lugar que eu chegava de teatro, e aí, diretora, vamos montar o Despertar da Primavera? Nunca acontecia. Eu falei, beleza, universo, já entendi que não é para mim. Mas aí, felizmente, ano passado eu consegui montar o Despertar da Primavera, né, participar de uma montagem, no caso, com essa escola que eu estou trabalhando e eu estou atualmente. E assim, foi no momento que tinha que ser, da forma que tinha que ser, com as experiências que eu tive, que talvez que por conta do texto, do contexto do texto, talvez em outra época não fosse tão bom para mim, mas no momento que foi certo, foi exato, foi isso. Eu acho que é isso. Nossa, só um parênteses aqui. Eu lembro no primeiro dia de aula da montagem de teatro musical, o professor deu pra gente e falou: Ah, e o que que vocês pensam que a gente pode montar? E nós dois, nós três, né? Porque o Joseph também tava junto. A gente, rock and roll! Sim, Ai, muito mais, o gente. diretor, que lindo! Amei a ideia, mas não, Não, amor. não vai ser hoje. Não, Nossa, mas pior que rock horror é bom, né? Eu gosto. então, mas aí eu vou puxar de novo a sardinha pro lado da Companhia Teatral e Defesa dos Direitos, que realmente é um marco na minha história. Então, eu vou responder que foi a peça que a gente fez, que é para quem são os direitos, né? E aí, na peça. E além disso, não é só porque eu estava junto atuando, mas também porque nessa época a gente usava bastante textos que eu escrevia. Sim, eu escrevia, gente. Hoje eu já não utilizo mais essa minha arte, né? Hoje está travada. Mas eu escrevia bastante e a gente usava bastante dos meus textos nele. Então, isso também impactou para me escolher. Bom, agora eu vou sair um pouco dessa parte da história e eu queria saber se vocês têm algum processo criativo, se você tem algum ritual, método, inspiração, alguma coisa que você faz de repente antes do palco. Pode começar por você mesmo, Vinícius. Vamos intercalando assim. Eu não sei bem se eu tenho um ritual, uma coisa. Antes do palco, eu tento, pelo menos alguns minutinhos, ficar repassando
as falas na minha cabeça, tentando me concentrar. Mas também isso não me impede de dar uma zoada de vez em quando, a Vic sabe. É, mas antes disso também, nos processos, eu tento pesquisar referências para aquela personagem, né? Para que chegue mais perto daquela personagem. E aí a gente consiga encontrá-la. Pra mim, é isso. Ah, eu acho que o processo de construção mesmo da personagem, né? Eu adoro dialogar com as minhas personagens. Ontem, inclusive, eu estava falando sobre isso numa reunião de trabalho sobre arte, educação e mediação cultural. O quanto que o teatro já me salvou, assim, em vários momentos. Por exemplo, no momento que eu tive uma depressão muito profunda, lá em 2014, e aí eu usar as minhas personagens e pensar assim, beleza, a Renata não tá conseguindo lidar com isso aqui, não. Mas e se fosse essa personagem? Como é que ela lidaria com isso, sabe? Quais as respostas que ela traria? Então, eu acho que isso me salvou de diversas formas né, em vários momentos. Então, para mim, é muito forte essa questão da construção da personagem, da história ali, do processo. E eu diria que antes do palco, diferente do Vini, eu preciso ficar numa imersão, assim. É uma concentração. Então, eu repasso todas as falas na minha cabeça, e em voz alta também, todas as intenções, tudo que aquele personagem vai sentir ali durante a apresentação. E às vezes você vai falar comigo, eu não vou te ouvir, porque eu vou estar muito mergulhada ali naquele universo. Mas também muda muito de personagem para personagem. Eu estava conversando isso esses dias com o Vini, né? Uhum. Que eu já tive personagens que, por exemplo, eram personagens de uma pegada super leve. Mas aí, antes de entrar no palco, eu ficava cantando na minha cabeça Racionais. E era assim que eu me concentrava. Enfim, e aí, tipo, eu tinha uns personagens que eram super tensos. E aí, para eu dar uma equilibrada, eu pensava em algo mais leve ali, né? Um contraponto. Então, muda muito de processo para processo. Eu acho que é no mesmo sentido que a Renata, de muda de processo para processo. É realmente isso. O que eu gosto de fazer em todos praticamente é tirar um tempo para me excluir, para me isolar. Enquanto tá a muvuca ali, eu vou para um canto e fico quieta só pensando. Vinícius, você para. Eu tenho minha atuação, eu tenho a minha atuação, mas tem um momento que eu paro e falo, não, vou ficar num canto, tá. Mas não repassando fala, não repassando texto, porque eu tenho a ideia de que o personagem não sabe o que ele vai viver. Tipo, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então não adianta eu pensar, eu tenho que falar isso, eu tenho que chegar e fazer aquilo. Pra mim, tipo, pra minha construção, o que vale é o objetivo naquele momento. Como ele tem que entrar em cena, como ele estava antes de acontecer e como ele tem que entrar ali. Então, eu penso o objetivo. Eu vou entrar em cena porque o meu personagem precisa de algo daquele espaço, daquela outra pessoa. É isso, tipo, uma frase. Tipo, Maria vai encontrar João para ir para a casa da bruxa. É isso, tipo, uma frase. Que, só para manter aquele objetivo para ir. Então é isso, a exclusão, essa exclusão tem um aquecimento vocal, um aquecimento físico, e depois pensar nesse objetivo, como que eu vou entrar agora? E pensar também em adjetivos daquele personagem, tudo que compõe ele enquanto pessoa, mas sem pensar o que vai acontecer com ele na história, mas o que ele já é, para me ajudar em construção. E referência. Eu gosto muito de me alimentar de muita referência que não seja só do próprio texto ou do próprio musical. Tem um musical montado ali, tem um texto ali. E sim de outras coisas. Pode ser de pessoas da minha vida, pode ser de pessoas que eu vejo na rua. Tipo, nossa, aquela menina anda de um jeito legal. Eu posso botar isso no corpo do meu personagem, eu acho que cabe. Ou de uma novela, de um livro, de uma série, que nada tem a ver com o contexto histórico da peça que eu estou fazendo, mas eu olhei para aquilo e fez sentido. Eu acho que é isso que compõe. Eu acho que a minha parte favorita de ser atriz e de montar uma peça é construir personagem, de se nutrir dessa referência. É muito, muito legal. Acho que é Sim, isso. nossa, eu acho que é muito do artista em geral essa questão da observação, né? A gente precisa observar muito, observar o que está em volta da gente, observar referências, observar
o ambiente, o espaço que a gente está, e isso vai nutrindo a gente de alguma forma. Hoje em dia, não se. Assim, tem algumas peças de teatro que hoje em dia são mais famosas, que estouram um pouco a bolha. Mas hoje em dia, vocês sentem que é desafiador? O que vocês acham mais desafiador no teatro, contemporâneo? Ah, aí tem vários campos, né, para se pensar nos desafios. Eu iniciaria falando sobre os colegas de trabalho, Ah, porque realmente existe uma desvalorização muito grande do teatro, não só por parte da indústria, não só porque as pessoas não têm essa cultura de visitar, né, o teatro, mas existe uma banalização no sentido de rostos bonitos, corpos bonitos que acham que porque são bonitos são bons, né? São atrizes, são atores e afins. E a gente sabe, a gente agora, né, colocando aqui Vini, colocando Vicky, né, não só por causa da graduação, mas de todo o processo, né? Porque eu digo isso, né, que não é só o curso, né? Não é só a licenciatura, não são só outros cursos livres, né? Existe todo um processo artístico que começa quando você decide experimentar, né? E que todo esse processo ele é importante, mas que o estudo é muito importante, né? Você entender as raízes do teatro, você entender diversos autores que trazem um embasamento teórico, o quanto isso é significativo nessa construção, enfim, né? E aí começaria por esse ponto. E aí também tem essa questão cultural, né? Por exemplo, na minha infância não tinha céus, né? Pelo menos não aqui perto. Depois passaram a ter, mas aí não tinha ainda essa programação, né, cultural que hoje existe, que é bem bacana. Existia, por exemplo, o acesso para utilização da piscina, para utilização do campo, enfim, para os esportes. Depois isso chega, né? Mas aí tem essa questão mesmo, do que o entorno não frequenta, né? A comunidade não interage ali, né? Então, eu me lembro de vezes né, no JAL, que, por exemplo, nós íamos para festivais e aí os grupos levavam o seu público, então tinha muita gente. Mas, por exemplo, eu já apresentei. Aí são vários exemplos, né? Eu ia dar um exemplo ruim, que eu ia estar mentindo, que eu ia dizer que quando teve aqui no Céu Vila do Sol não foi ninguém, mas foi. Mas, por exemplo, já aconteceu de irmos apresentar e a gente ia com uma perua, com todo o cenário, com figurino, com tudo. Chegava lá muito mais cedo para poder testar os equipamentos, enfim. E aí chegava na hora, tinha uma pessoa, né, para assistir. E que bom que tinha uma pessoa, né? Porque eu digo isso, uma pessoa é público, nós vamos nos dedicar da mesma maneira. Mas claro que a nossa vontade é lotar esses espaços, é ocupar esses espaços, porque não é só porque eu estou em cena, não é só porque eu estou no palco, mas o que que isso pode reverberar na vida de quem está assistindo, sabe? Como isso pode criar esse hábito de frequentar outros espaços, de frequentar outras apresentações, outras peças, enfim, não só, né, do teatro, mas de todas as formas artísticas. E isso se constrói assim, né? Como a gente começa a frequentar museus? Frequentando museus, né? Frequentando exposições. Como é que a gente pega o gosto pela música? Consumindo música, né? Escutando. Então, é dessa forma, e eu acho que esses são dois grandes desafios. e caminhando um pouquinho com a Renata, é, a gente não é ensinado, né? A gente não é ensinado a gostar de teatro. A gente é ensinado a gostar de música, por exemplo. Mas de teatro, não. Então vem aí a desvalorização daí. E aí, vamos lá. Quais incentivos que a gente tem para fazer teatro? São poucos, são poucos. Vou pegar editais. São alguns editais para uma cidade imensa como São Paulo. Pouca coisa. Tem, sei lá, tem uma peça que vai acontecer no céu aqui perto.
Tá, mas a comunidade está sabendo? Como que também chega essas informações, né? E aí, vamos para outra questão. Tem bastante curso de teatro que não é acessível, que não é. Teatro não é acessível de fazer. São caros, a faculdade é cara, cursos são caros. Os cursos livres que tem, que aí são gratuitos, muitas vezes algum artista te tirou do bolso dele que está ali fazendo aquele curso livre, está tirando o tempo dele para ir lá fazer, né? Então, tem todos esses desafios. E o Estado também corrobora para que esses desafios sejam maiores. Teatro, né? O desafio é teatro. Não, porque essa pergunta abre, expande para muitos tópicos. É o que o Vini falou. A gente não é ensinado a gostar de teatro e a gente não é ensinado sobre o que é teatro. As pessoas não sabem o que é teatro, não sabem como funciona, o que é o ator. Porque quando fura essa bolha do teatro, é o quê? É o teatro comercial. É um texto novelão ou de um autor maior feito para um rosto global. Então, as pessoas, quando vão, elas vão para assistir o global. Agora vai o ator que está começando, o ator ou que ele está aí faz tempo, mas que não tem o seu lugar ao sol fazer. Não é o mesmo público, não é a mesma coisa, porque as pessoas não sabem o que é teatro. Até para a gente, enquanto ator de teatro, a gente é perguntado quando a gente está fazendo. Quando você vai para Globo, quando é a novela, quando é o filme, ninguém pergunta quando é a sua Quando você vai próxima pra peça. Malhação. É, Malhação já acabou 10 ninguém. anos, mas quando é que você vai? Ai, eu tô doida pra te ver na Globo, tô doida pra te ver, fazendo um filme. Tá, gente, quando você vai me ver no teatro? Quando você vai ver minha peça, meu musical? A gente tá em cartaz e tirando do nosso próprio bolso, muitas vezes, investindo na gente. Esse investimento não tem lucro, porque a pessoa só vai ligar, ai, e a TV, gente, teatro não é TV. A gente quer que vocês vá nos assistir no palco, sabe? Seria tão legal. Quando a sua peça eu vou, aquele voo que nunca vem, igual quando você tá ali em cartaz, a pessoa fala: olha, a próxima eu vou, a próxima, nossa, nem me chamou. Você tá 87 anos lá no history do Instagram, do WhatsApp, falando: olha, vou estrear, e a pessoa tá tipo, ai. E quando for, me chama. Você tá lá na DM da Beyoncé falando, Beyoncé, me chama pro show. Não, você vai ver a divulgação e entra lá e compra seu ingresso. Por que o do seu colega ator você não faz? Então, o desafio é ter esse público, é entender que o teatro também deve ser valorizado e não só a TV, que muitos aí não querem estar na TV porque e nem sabem que a atuação, o trabalho do audiovisual é diferente do trabalho do ator. E não tem essa pesquisa. Eu entendo muito do lugar de não ser cultural do nosso país, mas também quando tem um colega lá se esgoelando para tentar, o colega ator, se esgoelando para tentar explicar isso, não tem esse ouvido, essa escuta. Eu acho que o desafio é bem esse também, de não ser comercializado. Militei. Boa noite. Bom, realmente são muitos, muitos pontos, né? Mas é interessante dar esse espaço para vocês aqui para falar, para que de repente alcance outras pessoas. Eu acho que é que nem a Renata falou, aquela única pessoa que eles foram lá e fizeram aquela peça, pode ser que ela, tipo, tenha mudado a vida dela por completo. Às vezes não que ela vai sair dali e falar assim, nossa, eu vou seguir teatro também. Mas às vezes ela comenta com alguém e aí outra pessoa fica sabendo. E aí as pessoas começam a se interessar. Eu acho que o Então, eu acho ponto. que. Mas eu acho que o ponto, às vezes, não é sobre mudar a vida do outro. É apenas chegar no outro. Conseguir se comunicar com o outro. Aquela única pessoa foi atravessada de alguma forma. E às vezes com uma inquietação, né? Nem sempre vai agradar. E eu digo isso, nem sempre a função do teatro é agradar. Às vezes não é. Às vezes a gente faz o espetáculo não para agradar, é para causar incômodo mesmo.
para você sair de lá repensando algumas questões, né? E às vezes isso vai te atravessar de uma maneira que, por exemplo, quando a gente pensou nessa concepção, a gente não imaginou, né? Às vezes é um detalhe, é uma coisa que vai te remeter para um estado que para a gente que está ali é muito bacana e que a gente não tem esse retorno. Porque o que isso vai mudar na cabeça das pessoas, a menos que tenha um bate-papo e as pessoas falem assim: olha, estou pensando sobre isso, estou refletindo sobre isso. Mas geralmente não acontece, né? E não acontece ali de imediato também. Então a gente faz já, muitas vezes, sem, não aguardando esse retorno, porque ele não acontece. Agora, saindo um pouco dessa parte mais reflexiva, eu gostaria de saber como que vocês lidam com o erro, tipo, com o improviso, tipo, algo assim inesperado aconteceu ou tipo, você esqueceu a fala, como que vocês improvisam quando estão no palco? Depende também de processo para processo e do erro para erro, de improviso. Eu sempre fui boa pelo menos isso, de muitos erros, improviso, eu sempre soube lidar. Porque o que acontece, que eu falo até quando tô dando aula para o teatro, eu falo para os meus alunos, até para colegas de elenco, que são muito presos com texto, que tem que estar lá com o texto, tem que seguir o texto tintim por tintim. Tem diretores que querem que você siga esse roteiro, e tem diretores que te deixam livres. Mas acontece do erro, e se o ator é muito preso ao texto, eu tenho que seguir o que está aqui, ele não vai saber improvisar. Já tive muitos colegas e muitos alunos assim. Esqueceu o texto, não sabia sair dali. Eu, calma, tipo, se você sabe da história, tipo, o que que você tá ali contando e o que que você precisa tirar daquele personagem, do outro personagem, o que o seu outro personagem sabe dizer, você sabe improvisar. E é isso que a gente aprende enquanto ator. Se eu tô consciente e segura da minha construção, eu vou saber lidar com aquele improviso, com aquele erro. Isso quando se trata de texto. Às vezes tem marcação, nossa, tanto de, nossa, tenho histórias e histórias de marcações que deram errado, de um objeto que era para estar em cena e não estava. Entrei numa hora errada, uma hora que era para morrer, morri errado. Ai, situações e música que o microfone parou, duas frases que eu cantava, e o microfone nas duas frases, né? O mais gostoso e mais desesperador do teatro é isso, é a crueza, é a vida que está ali, não é gravado, então não tem como voltar atrás. Da mesma forma que tem um erro, tem situações que desse erro surgem coisas, porra, foda dali. Então, é normal, né, da vida do teatro. Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi bem, mas acho que é esse o caminho que eu tenho. Eu acho que o mais gostoso do teatro são essas situações, né? Como a Vicky colocou, a gente se diverte, a gente se desespera, mas a gente se diverte muito também, né? Faz parte. E isso também, como a gente falou em outros momentos, isso varia muito de processo para processo, né? Eu me recordo que a matéria mais bárbara que eu tive na faculdade foi improviso. Era toda sexta-feira, as primeiras aulas na sexta-feira. Foi no eu acho que foi no primeiro semestre, a professora Sabrina, maravilhosa, Sabrina Caires. E foi fantástico, exatamente por isso, porque você estuda como você lidar com esses erros. Porque assim, você não pode se crucificar, se desesperar e sair de cena, tipo, errei, vou embora agora, porque eu sou um fracasso. Não. Você tem que continuar ali, é jogo, teatro é jogo, né? E uma referência que eu tenho forte nessa questão, tanto a Viola Spolin quanto o Augusto Boal, né? Porque eles estudam, eles trazem propostas para que a gente pense nessas situações e como não deixar a energia baixar, né? É muito engraçado, assim. Eu me lembro que na primeiro espetáculo que eu fiz, teve um acontecimento assim que no dia de um festival uma pessoa, um ator, esqueceu que ele tinha que estar em cena. E aí eu tô vendo ali, ele entrava no fim da cena. E aí a galera tá ali dialogando.
E eu pensando, ué, cadê ele? Cadê ele? Quando eu olho pro lado, ele tá do meu lado na coxinha. Daí eu só cutuquei ele e falei, vai! Daí ele, sou eu. Daí ele pegou o texto, assim, daí, quando ele entrou, os outros atores estavam desistindo, eles estavam saindo de cena. E aí foi muito engraçado, porque ele entrou em cena e falou, onde vocês pensam que vão? E aí continuou a partir desse ponto. E depois a gente deu muita risada com isso. Eu acho que o mais bacana é isso, como você se diverte, né, com esse processo depois. Porque o público não sabe que você errou. A menos que você se desespere, porque se você se desesperar, o público consegue entender quando você esqueceu um texto, quando você perdeu um time. Mas se você tá ali jogando com quem tá com você, pode acontecer os erros que forem que o público não vai perceber. Então é isso, você se diverte depois, e aí depois você para pra pensar, poxa, por que eu me desconcentrei dessa maneira? O que faltou aqui? E aí você trabalha para que isso não aconteça com tanta frequência, porque vai acontecer. Enfim. Particularmente, não sou não me acho, né? Não me acho a melhor pessoa ali no improviso. Gosto muito de improviso, gosto mais de assistir os outros improvisando, que aí eu me divirto muito. Mas acontece, não tem como. Tá, em palco, tá em cena, tudo pode acontecer a qualquer momento. Pode esquecer a fala, pode ser que, como a Renata falou, alguém demorou para entrar, pode ser que algo não estava no lugar que deveria estar. E aí a gente tem que lidar com a situação. Não pode deixar a cena morrer, não pode deixar o público perceber que errou. Eu vou dar um exemplo de uma peça que a Vicky também estava junto comigo na faculdade, que foi inspirada na ópera do Malandro, que é o Malandro musical, que estava nos dias de estreias, e aí eu tinha um momento que tinha gente em cena trocando de figurino. Eu não estava em cena, eu entrava na cena, mudava o cenário, e aí, nesse meio tempo, eles já deviam estar com outro figurino. Beleza. Fui lá, entrei, eles começaram a se trocar no palco, eu comecei a mudar o cenário de lugar, e aí eu mudei, e cadê que eles estão ali? Ainda não tinham terminado de se trocar. E aí eu pensando, não, bora lá. Aí eu comecei a improvisar. Falei, meu, tem que arrumar tudo isso aqui sozinha, que não sei o quê. Aí, nessa que eu improvisei, eu puxei eles pra voltar pra cena. Que aí eles vieram comigo. Então, o outro também tem esse poder de vir e puxar você de volta, né? Eu acho que essa é a parte mais incrível, improviso. Eu gosto bastante. Dá pra perceber, assim, tipo... E depois, quando você conta que, nossa, aquela parte foi improviso, todo mundo fica, nossa, caramba, tipo, não foi ensaiado? E aí dá aquela magia, aquele toque especial. É, E pensando nisso, tem alguma memória do teatro que vocês guardam com carinho? Algo específico? Não precisa ser necessariamente em cima do palco, mas algo que você tem aquele apreço e quando lembra. Ai, já falei bastante da companhia teatral, então eu vou voltar ali pra Ópera do Malandro, que eu tenho muito carinho pela Geni que eu fiz na ópera. É, processo. Foi naquelas, né, Vicky? A gente teve altos e baixos no processo, dores de cabeça, dedos na cara, gritaria. O que acontece? Mas eu tenho muito carinho por essa personagem. Me diverti muito, 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 muito fazendo ela. Então foi um. E o resultado foi também muito bom. Muito bom. Eu gostei. Então eu tenho muito carinho. Eu tenho essa memória afetiva com a Geni. Eu tenho memória afetiva com muitos espetáculos, mas como o Vini não falou agora da Companhia Teatral em Defesa dos Direitos, eu vou falar. Reveza nisso também, a gente reveza nisso também. Também, agora eu esqueci o nome do espetáculo. Não, lembrei. Para quem são os direitos? Ele foi um espetáculo autoral, né, de construção coletiva, a partir de exercícios do teatro do oprimido, né? Então, como o Vini falou, nós nos encontrávamos uma vez por semana, né?
adolescentes e jovens, eu como arte educadora. E aí nós tínhamos 2 horas, 2 horas e meia para uma vivência. E aí nós íamos fazendo a construção do espetáculo, do texto, das cenas a partir dos jogos teatrais. E foi um espetáculo muito rico, porque falava sobre, né, preconceitos, violações, enfim, quanto nós estamos vulneráveis a isso todos os dias, mas cada ator, né, como o Vini falou, tinha partes do texto que ele escreveu, mas ele escreveu uma propriedade muito grande, porque ele estava dizendo de uma dor que ele passava todos os dias, sabe? Então ele estava falando ali sobre o racismo, talvez, né, em alguns momentos, em outros momentos ele estava falando sobre outras partes, né, que influenciavam. Então tinha partes falando sobre machismo, tínhamos partes. E aí era um jogo muito bacana com o público, né? Era uma troca muito grande com o público, né? Pensando nessa questão de opressor, de oprimido. Então, em alguns momentos, o opressor se tornava oprimido e vice-versa. E eles jogavam muito a responsabilidade e as reflexões para o público. Então, foi um processo muito rico, e que dizia muita coisa, né? Nós falamos aqui que todos nós estudamos na FPA, então nós tivemos ali o mesmo professor, Marcelo Soler, e a cena de direção. E a minha cena de direção foi com esse espetáculo que eu levei o Vini e os outros atores da Inclusive, companhia. esse foi o primeiro momento que eu pisei na FPA, né? Como sendo Foi direção da Renata. isso. E aí levei eles, porque eu falei assim: tá, eu posso convidar um colega meu que está se formando aqui no último ano, né, dessa graduação, é, atores e atrizes, tipo, eu estudei com gente que trabalha na televisão há muito tempo, que faz teatro desde 92, e eu podia convidar um daqueles atores. Só que eu falei assim, não, eu vou levar os meus atores, eu vou levar quem está ali comigo todos os dias, eu vou levar essa construção que é um processo para muito além do 10 que eu quero tirar nessa matéria, né? Então, foi muito rico e tem um espaço muito especial, assim, para mim, esse espetáculo. Então, já tive momentos de ter a memória afetiva com vários processos, em cada momento. Ah, esse aqui, ah, essa personagem, esse. Agora eu tô num lugar que eu olho minha trajetória e cada processo, cada personagem, cada elenco tem o seu lugar. Na ópera teve o seu momento de dor de cabeça. No Despertar teve aquele momento de depois de anos conseguir fazer. E cada peça, cada personagem eu tenho esse lugarzinho de processo de lembrar de algo que me marca, seja pro bem, seja pro mal, seja pelo, nossa, isso aqui que deu muito errado, ou ah, isso aqui que deu muito certo, ou de lembrar de gente que nem me conhecia esperando no final da peça para me parabenizar, ou para me acolher, para falar, gostei do seu personagem, de ter essa reação, esse momento é muito legal, é muito, muito importante para a gente, enquanto artista, de não escutar só de quem vai assistir a gente, que é nosso público, né? Nossos colegas, nosso amigo, por mais que a gente pergunte, ah, e aí, o que que você achou? Quando o seu colega ator pergunta o que que você achou, a gente não quer ouvir você dizer, nossa, tá maravilhoso. A gente quer um feedback real. Tipo, o que que te tocou ali naquele personagem, naquela cena? Não só de quem vai me assistir, mas do outro, do meu colega de elenco. O que que você achou? O que que você achou da história, da direção? A gente quer escutar isso. Então, às vezes, a gente tem esse feedback do olhar de fora, é muito, muito, muito interessante, muito importante pra gente. Eu acho que o que me marca mais é quando isso acontece. E aconteceu algumas vezes, de gente que foi assistir e veio me contar, me falar, me acolher. Eu acho que é nesse lugar muito, muito interessante pra mim. É o teatro. Para encerrar essa questão de esses questionários sobre o teatro, eu gostaria de ouvir de vocês qual que é o nome que vocês dariam para o processo teatral hoje, para vocês, assim, algo pessoal. Como que é a relação de vocês com o teatro e se vocês pudessem dar
um nome, uma frase assim pra definição. Dedo no cu e gritaria. É só um nome, né? Então eu já falei meu nome. É isso. Nossa, que difícil. Não sei. É, Vem tanto. pergunta mal difícil, mal complicada. Mas é pra ser assim. Vamos lá, usem os seus improvisos. Eu acho que, para mim, seria teatro como ferramenta de possibilidade de transformação social. Ai, gente, eu penso em duas palavras: experiência e resistência. É o que vem da trajetória agora, mas não consigo montá-la. Só experiência e resistência. Tá ótimo. É isso que o teatro significa pra você. Eu acho muito interessante. Bom, agora eu tenho um game que eu preparei aqui pra vocês, tá bom? A gente vai se divertir bastante. Tá. Eu vou explicar como funciona, só pra ver se vocês entendem mais ou menos como que vai ser. Vai ser tipo uma improvisação rápida. Basicamente, vocês vão ter três coisas. Três coisas. Uma situação, certo? Vocês vão estar inseridos em uma situação. Vocês vão ter uma emoção, certo? Uma emoção, seja ela raiva, felicidade. E vocês vão ter um objeto. E através desses três, vocês vão ter que montar como se fosse uma pecinha, tipo um personagem de você, como ele estaria inserido nessa situação, emoção e objeto. Tudo precisa se encaixar ali no cenário. Tá bom? Deu pra todo mundo entender? Sim. Sim. Alguma, alguma dúvida? Coletivo? Você vai falar e né, nós três juntos ou individual? Individualmente. E aí a gente pode fazer um coletivo, Tá. ok? Certo. É, eu preciso que. Quem quer começar? Eu escutei a Vicky falando que quer começar. Eu escutei o Vini, olha. Olha só. Rapaz. E aí, gente? Vai o Vinícius, vai. Ai, meu Deus. Ele é um anfitrião, ele tem que fazer as honras. Vinícius, escolha um número de 1 a 20 pra gente começar. 13. 13, ok. Você acabou de entrar numa audição para uma peça sobre minhocas. Agora, escolha de um número de 1 a 15. É... 3. 3. Você está com um medo absurdo. E agora, mais um número de 1 a 15. 15. 15. Bom, o seu objeto é uma camiseta com o seu rosto estampado. Vamos lá, Vinícius. Monte esse cenário. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Oi. É aqui que é a audição pra minhoca? Ah, ai. Sério? Mas o que tem que fazer aqui? Tem que fazer, sei lá, teste do sofá? É o quê? Não? Você, va- Beleza. você vai ter que se virar ali na terra, ali, ó. Junto com as outras minhocas, tá vendo? Aí você Sério? percebe que tem outras pessoas, assim, com roupas de minhocas, se rastejando pelo chão. Não, mas é que eu tenho um pouquinho de fobia de terra, sabe? E também, você tá vendo essa camiseta aqui que eu tô usando? Ela é branca. Se eu rolar ali, vai sujar. Eu não posso. Tem como fazer de outro jeito? Nossa, mas é sonso. Tava no cartaz. Você se inscreveu porque você quis. Agora você vai ter que ir. E ele começa a te empurrar, assim. Na verdade, não, moço, não, não, não. É que na verdade foi minha mãe que me escreveu. Eu não sabia. Letícia, pega a roupa de minhoca! Não, Letícia, não, não, não.
Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Pra minha mãe não brigar comigo, você manda um áudio pra ela falando que eu fiz aqui tudinho, só que eu não fui aprovado. Tá, tá bom. Ele pega assim no seu celular, né? Vai mandar o áudio e ele fala: Ó, o seu filho é um bundão, tá? Ele não quis participar da peça. Tchau. Você acabou com a minha vida. Ah, próximo! E acabou a cena. Ó, se saiu bem, Vinícius. Vamos lá, e agora? Quem é a próxima? Eu vou, vai. Já tô aqui. Ok, a mesma coisa. Um número de 1 a 20 pra gente descobrir qual que é a situação. 13. 13, ok. Então, foi o mesmo do Vinícius. Então, escolhe Ai, outro número. ai, Ê, garoto, tudo Vicky! culpa sua. 1 a 15, tá. 8. Pode ser 1 a 20. 8? É, é. Você esqueceu qual a peça está encenando e o público está lotado. De 1 a 15, agora para emoção. 5. 5. Você está em extrema alegria. Na verdade, uma alegria fingida. E agora um objeto de 1 a 15. 15. 15. Bom, agora eu acho que esse pode repetir. Você está com uma camiseta com o seu rosto estampado. Não, não pode repetir, não, gente. Não, tem que ser outro. Então Tá, então tá, escolhe vamos outro. outra. Tá, deixa eu ver. 13. 13. Ok. Você está com um chapéu de mágico. Tá. Você percebe que o palco está cheio, as luzes assim estão piscando, o público está em euforia. Respeitável público. Vai, menina, é a sua hora. Respeitável público. Respeitável público. Eu não lembro. Eu não lembro. O que que eu faço com isso aqui? Respeitável público. Gente, alguém pega o script pra ela. Não, não é Shakespeare. Vocês falaram que era Shakespeare. Respeitável público. Eu vou ver na minha cartola se alguém traz o texto. O que vocês falaram do chapéu? Oi, vamos lá, se eu acho alguma coisa. Alguma coisa. Você, Algum você está no Mágico de Oz. Aí, tipo, você escuta alguém assim, ó. mágico de Oz. Quem que eu faço? A bruxa, a bruxa. E por que que eu tô com um chapéu? É, é. Desafia a gravidade. Ai, não, errei. É, musical errado, né? É, tijolos amarelos. Caipira. Dorothy. Sapato de rubi. Ai, meu Deus. Agora vamos a Renata. Vamos lá, Renata, um número de 1 a 20. 11. Certo. Você descobriu que toda a sua plateia são robôs. Agora um número de 1 a 15. Vamos ver qual a emoção. 15. 15, ok. Você está com uma serenidade desconectada. E um objeto, um número de 1 a 15. 7. 7, ok. Você está com um fone de ouvido sem som. Beleza. A plateia está tipo clap, clap, clap. Todo, todos são robôs, uma serenidade desconectada e um fone de ouvido sem som. Exatamente. Beleza.
Como você atua nessa cena? Olá! Olá? Olá, olá, olá. Puta que pariu. Bom, vamos começar esse teatro interativo. Assim, se vocês gostarem do que está acontecendo, vocês vão bater palmas. Se vocês não gostarem, vocês vão levantar os braços e, de repente, levantar e ir embora. Quando você termina, você vê que alguns estão com o braço levantado, os outros estão batendo palma, uns dois saiu pra ir embora. Tá claramente um caos. Perfeito. Se eu pudesse, talvez eu também fosse embora. Já que vocês não desistiram, vocês ficaram aqui, eu queria aproveitar para contar a minha história. Assim, não queria estar aqui hoje também. Eu vim por causa do cachê, eu vim porque no final vai ter suco natural de laranja com morango e um sanduíche. Pior deve ser para vocês, né? Que não deve ter o suco nem o sanduíche. Só que vocês foram programados para estar aqui somente. Poxa, quem será que parou o tempo para construir robôs, para ir ao teatro, interagir no espetáculo? Essa é a única finalidade. Mas também, eu, se for parar para pensar na minha utilidade, que passei o mês inteiro ensaiando para vir aqui apresentar para um bando de robôs que foi programado para estar aqui, somente assistindo esse espetáculo e que não vai ganhar nem o suco natural e nem o sanduíche na hora de ir embora. Pessoal, eu já posso parar? Eu tenho que apresentar até o final? Já vai estar liberado o suco e o sanduíche na saída? Não? Não consigo entender. Eu tô vendo você movimentando a boca aí da cabine, mas eu não consigo entender. Acho que esse fone aqui tá. Bom, gente, robôs. Como será que eu devo chamar vocês? Tenho medo de sofrer um processo depois. É isso. Muito obrigada pela participação. Para mim foi incrível estar aqui com vocês hoje. E espero que a gente se encontre, talvez, por aí. Ou não. Enfim, vou refletir melhor sobre isso. Obrigada. Clap, É, clap, clap. Haja serenidade. Bom, vocês querem fazer um interativo, todo mundo junto? Vocês não têm É, escolha. eu já ia perguntar, é obrigatório? Ó, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Me dá um minutinho, certo? Ok. Eu puxei aqui um número aleatório. Então, o cenário é: seu palco, o palco de vocês, foi substituído por um trampolim. Ok? Ok. Vamos ver qual que é a emoção. Será que é interessante dar uma emoção pra cada um? Eu acho que acho que sim. sim. Ó, vamos lá. O Vinícius, ele está em euforia. A, a Vicky, ela está com um tédio existencial. E a Renata está com orgulho exagerado, certo? Agora vamos aos objetos. O Vinícius está com um sapato apertado demais. A Vitória está com uma caixa misteriosa. E a Renata com um espelho de bolso. Todos anotaram? Ok. Então vamos lá. O palco é de vocês. Tá. Uh! Uh! Ô, Vicky, dentro dessa caixa Hum, aí, não tem alguma coisa pra me ajudar? Nesse sapato tá meio apertado aqui, não. não posso dizer. Por que não? Segredos.
Vocês repararam como mesmo pulando aqui a mais de 7 minutos, o meu cabelo continua impecável? Nossa, isso é Linda. mágica, isso é mágica. Você usou alguma coisa dentro daquela caixa? Não. Eu hoje acordei me sentindo incrível. E chegando aqui, eu percebi que é isso mesmo, eu sou incrível. Nunca imaginei Ai, uma situação como essa. Ai, eu amiga, também não. parabéns, parabéns. Mas, gente, ai, é sério, esse sapato aqui tá me apertando, mas eu não consigo parar de pular aqui. Ai, eu tô percebendo, eu tô ficando enjoada. Ai, Faça como essa eu, vida. Vini. Tenta pular com o pé só. Pera, deixa eu tentar. Ah, Ah, mas não descansa. não para, não. Você quer que eu te empreste o meu espelho? Pera aí, pera aí. Toma. Ó, vou refletir aqui o sol na Vic pra ver se ela acorda, se alegra mais. Ai, não. Tira isso daqui. Não sei pra que que eu vim, né? A minha existência aqui nesse negócio, outro não para de pular, a outra não para de falar dela, não. Quero ir embora. Não, não, fica Ah, mais, fica mais, fica mais. Você veio porque você gosta da ah, gente. Fica. É ai, não incrível sei se eu estar gosto comigo, de. Vicky. Aproveita essa oportunidade. Não é todos os dias que você terá uma oportunidade incrível como essa. Será que eu queria ter essa oportunidade incrível? Será Ou que a eu consigo plantar a oportunidade? bananeira pulando pra ver se meu pé para de doer? Vou tentar. Ai! Não, Ai, gente. Foi só masticadinho, não tem nada não. Gente, eu acho que eu tô. posso ir embora agora? Ui, ui, mas eu não consigo parar. Nossa, eu poderia continuar pulando aqui por pelo menos mais 2 horas. Devolve meu espelho, por favor. Tó. Não acredito, você deixou cair no chão. Desculpa, 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 desculpa. Vou tentar colar. Não, olha só, agora eu tenho a minha imagem em mais 7. Incrível. Aí, Uhul! aí. Então você me desculpa, então você me desculpa. Tá desculpado. Obrigado, obrigado, obrigado. Fim? Sim, eu acho que o Ed caiu. E... Não, não caí, não. Ah, tá aí. Eu tava dando o espaço de vocês. Ai, gente, foi muito bom. E no Ah, fim, o que tinha na caixa, Vicky? Papéis. tinha desespero dentro da caixa. A Desespero. personagem era mais chata. Meu Deus, que porre. Nossa, o pior é que eu fiquei vendo aqui que deu certinho, cara, a sua personagem. Sim, o orgulho exagerado com o espelho. Aham. Muito bom. E aí, gente? Então, eu acho que é isso, tá? Agora a gente vai pro nosso segundo bloco, que nada mais é do que, Vinícius? Já, na verdade, já é o terceiro, né? É, realmente. Então vamos lá. Nosso terceiro bloco, que é o não recomendado indica, que é o espaço que a gente tem aqui para a gente indicar algo. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, não sei se alguém aqui lê. Pode ser um jogo, pode ser uma pessoa, pode ser uma conta do Instagram, uma conta do TikTok, pode ser uma comida, pode ser qualquer coisa. Meu Deus. Como? Quanto que vai sair isso aqui? Boa pergunta. Então, provavelmente daqui umas 2 semanas. Tá. Mas eu acho que como o Edgar, ele ficou muito nesse papel de fazer perguntas, né? Vamos deixar ele falar primeiro? Sim. Nossa. Droga. Bom, gente. hum, Ah, eu vou indicar aí, ó, The Last of Us, tá? Vocês têm que assistir. Muito bom, acabou a segunda temporada. E é isso, essa é a minha indicação. Nada intelectual, só vão se divertir. Ah, como a gente falou hoje bastante sobre construção de personagem,
Então eu quero indicar uma novela e um filme. Um dos meus filmes favoritos no mundo. Por conta disso, das personagens, da construção dessas personagens, que é o filme Fragmentado. Na verdade, toda a trilogia é ótima, mas esse é amor da minha vida, assim, esse filme. E uma novela que eu já falei isso pro Vini, eu fiquei muitos anos sem assistir TV. Nada, nada mesmo. Eu assistia, assim, coisas aleatórias. Ah, então tem o Netflix? Ah, sim, assistia filmes, assistia séries e tal, mas a televisão em si eu não assistia. E aí, desde o ano passado, eu estou com o vício de assistir novelas. Novelas que já passaram em outros períodos, e aí eu estou assistindo, enfim. Então, pensando também nessa questão das personagens, das conexões e dessa construção, a minha indicação é a novela Pantanal. Maravilhosa. E eu terminei ela recentemente e continuo muito apaixonada por ela. A antiga? A última versão que passou. Ok. Sobre o filme Fragmentado, eu amo. Nossa, cara. Eu já assisti todos, né? A trilogia é muito boa. Que, pra quem não sabe, é Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Eu adoro o corpo fechado. Mas eu gosto muito dos três, os três. Eu não consigo achar um melhor. Eu gosto muito dos três. Ai, gente, eu vou puxar pro meu lado que eu tô precisando vender ingresso, tá? Então, Eu ia falar pra você estão em fazer isso. cartaz. Se sair antes de julho, dia 3 de julho estreio no Teatro Ruth Escobar no musical Mamma Mia, como Tânia, uma das Dínamos. Então, vão me ver cantando versões de Dancing Queen, Chiquitita, Super Trooper. Vai estar lá eu me humilhando, passando vergonha, brincadeira. Uma delícia, é a aba, gente, tá muito divertido. Se vir depois, estou no musical Shrek em outubro. Ainda não sei quando vai ser meu elenco, porque tem dois elencos, mas vai ser dia 1 e 2 de outubro. Em um elenco, eu faço a Princesa Fiona. E no outro elenco, eu faço Fiona Adolescente, o Biscoito e a Fada Madrinha. Então tem muita voz, muito corpo. É infantil, mas não é tão infantil. É para toda a família, para todos. Tá muito divertido esse processo. A gente está começando a montar o primeiro ato. Tá muito gostoso, muito difícil. É a minha primeira protagonista de musical. Então, tá uma ralação, mas é isso, é a minha indicação, né? A mãe tem que vender o ingressinho dela. Então venham. Ah, eu vou estar lá, já saibam. Eu estou lá, vamos assistir sim, gente. A gente tem que comparecer, a gente tem que estar nesses lugares também. É, Então, vamos lá. Se tem alguma informação, tem alguma dúvida, vai lá depois, que a Vicky vai dar depois as redes sociais dela e pergunta lá pra ela, beleza? A Sim, minha indicação, venham. a minha indicação, vou estar dentro do tema, eu vou indicar uma série. Uma série que também fala sobre teatro, né? Tem o teatro ali como seu plano de fundo, mas não é só sobre, que é o Método Kominsky, que tem, se não me engano, tá na Netflix. É uma série que tem o Michael Douglas. O Michael Douglas, nunca mais eu vou dormir. Tem o Michael Douglas, um veterano aí, um ator veterano que está, que é um professor de teatro, né, que teve seu auge no teatro, mas agora está como professor de teatro. E aí tem essa relação dele como professor de teatro, tem a relação dele com a idade, tem relação a amor, a morte e muitas outras coisas. Então, é uma comédia. Vamos lá assistir. É bem legal. Alguém tem mais alguma indicação? Não? Então, deem suas redes, aonde que o pessoal pode encontrar vocês, para ir lá conversar, bater um papo, seguir. Fala aí, Vicky. O meu é dificinho, é It's Me Silverstone, mas se você colocar Vitória Silvestre com I no Instagram, aparece. Vitória Silvestre no Facebook, para quem usa Facebook, né? Porque vai que da Tsolvik no TikTok, né? Que a gente é TikToker, a gente é influencer. Tem
essas aí. Acho que é isso. Por aqui eu utilizo mais o Instagram e a minha conta é renata.cvieira. Meu Instagram é Edgar Júnior, né? Vocês conseguem encontrar, mas é EDY_Juni. É de Juni. Vocês me encontram. E você, Vinícius? Suas redes sociais. Você pode me encontrar no Instagram, no Twitter e no TikTok com @Vinic, VINIC, _Soares. Estou lá nessas redes, vamos bater papo, engajem bastante as mães aqui, as bonecas. É, vou repetir também as redes aqui do podcast. No Instagram estamos como @recomendado não podcast, no Twitter @recomendado underline não. E também temos o e-mail, que você pode lá mandar um e-mail pra gente, mandar. Se quer que a gente dê palpite na sua vida? Escreve lá um casinho lá sobre a sua vida, que a gente pode comentar também. O e-mail é podcastnãorecomendado@gmail.com. Quero agradecer muito, 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 muito. Aqui é a participação das minhas parceiras, Renata e Vicky. Obrigada a você, meu bem. Vocês pela oportunidade, pela troca. Acho que é Obrigada rica. também por esse momento. Foi bacana relembrar. Converso muito com o Vini que nesse momento não estou me sentindo artista. Até falei para ele. Eu falei, Vini, mas a gente vai falar sobre o quê? Daí ele, teatro. Deu, tenho certeza que você quer me convidar. Talvez não seria interessante nesse momento. Mas muito bacana bater papo com vocês. Obrigada por essa tarde. E eu vou retornar falando o que eu sempre falo pra Renata. É, artista, sim, somos artistas. Independente do nosso hiato que a gente estiver, nas nossas travas, continuamos artistas, né? Edgar, tem alguma coisa a complementar? Não, eu gostei muito do papo de vocês, trazer toda essa experiência, essa troca, é algo novo pra mim, tá? Não vou mentir. Mas eu gostei de cada momento que vocês trouxeram aqui, cada processo. E eu concordo totalmente com o Vinícius, tá bom, Renata? Então, para com isso. Você é Eu artista também. sim, para com isso. Isso aí. Então, gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado a você que está nos ouvindo. Compartilhe muito com seus amigos, com seus inimigos, com seus parentes. Engajem as bonecas, tá bom? Beijinhos e tchau. Até, jacaré.